Domingo, Rua dos Judeus, Rua Bom Jesus, primeira sinagoga das Américas. Caldo de cana, cana de açúcar. Aqui começa a história. Recife foi um dos lugares, uma das capitanias que deu mais lucro. Caldo de cana, cana de açúcar, açúcar, o ouro branco. Por causa da cana de açúcar e primeiramente do pau-brasil, chegam aqui vários exploradores através dos colonizadores, os portugueses. E a matéria-prima naquela época era o pau-brasil. Com eles chegam judeus cristãos novos, que foram forçados a se converterem ao catolicismo em Portugal. Assim inicia a história da formação do povo brasileiro. Alguns séculos depois de várias histórias, como expulsão de holandeses, vida secreta judaica e resgate de uma suposta origem judaica cristã nova, fica o dilema. Todo esse povo que hoje aparece e diz: eu sou judeu, pode ser considerado judeu? Quem é o judeu de fato? Será o nascido de mãe judia, o de pai judeu, o convertido ou aquele que se afirma judeu? Quem será o judeu? A lei judaica, que é chamada de Alahá, ela diz que judeu é aquele que é filho de mãe judia ou se converte pela linha ortodoxa. Sendo assim, por essa vertente, até os filhos de pais judeus, para eles não são judeus, são descendentes de judeus. E dessa ótica, então onde entra os brasileiros que hoje afirmam serem descendentes de judeus, de 8ª, de 10ª geração, 12ª, por aí vai. Há 40 anos atrás, ou 30 mais ou menos, começa-se uma febre de se procurar o judaísmo como caminho espiritual para muitos. Só que há 30, 40 anos atrás, ou um pouquinho mais, o judaísmo, ou qualquer porta para o judaísmo, era muito fechada. Pois os judeus é um povo que não são prosélitos. Eles não estão interessados em fazer discípulos ou aumentar suas congregações. Eles sim vão atrás e tentam resgatar os seus descendentes. Mas, segundo a Alahá, a lei judaica, os tais brasileiros podem não se encaixar na lei ortodoxa. Explicar isso para quem por si mesmo começa a praticar o judaísmo e ter uma vida religiosa
É muito difícil. É uma coisa muito complexa e que só vai entender completamente quem nasceu numa família judaica. Para quem vem de fora, a visão de ser judeu é muito parecido, segundo o pensamento destes, com as conversões evangélicas e talvez até muçulmanas. No judaísmo não ocorre assim. De uns anos para cá, Portugal tem concedido cidadania portuguesa a quem por árvore genealógica provar ser descendente de judeus cristãos novos de Portugal. Em qualquer geração. Isso tem confundido um pouco as pessoas que não conhecem em profundidade a lei judaica. Tem um reconhecimento de cidadania portuguesa por cristãos novos, não faz as pessoas judeus. Aqui na terra do Leão do Norte, capitania de Duarte Coelho e a cidade de Chico Sainz, o potencial de ter muitas pessoas de descendência judaica, a possibilidade é imensa, visto que a primeira sinagoga das Américas se situa em Recife, na parte antiga. E o número de pessoas que foram denunciadas em Olinda no século XVI como o mais famoso casal líder da vida secreta judaica de Olinda, chamado Diogo Fernandes e Branca Dias, da qual muitos agora comprovam ser descendentes dos tantos cristãos novos que viviam uma vida católica, mas em casa ou escondido, continuavam com a tradição judaica. De fato, alimentados por pessoas com outros interesses, ou pessoas que querem tirar proveito de alguma maneira da informação deturpada de que todo judeu é rico, ou a nação eleita, ou o povo escolhido, e por essa informação se sentem seduzidos ainda mais, quando sabem a possibilidade de serem descendentes de cristãos novos, ou da descendência judaica, as pessoas meio que saem de si e chegam a reivindicar a sua parte judaica nas comunidades oficiais, porque isso não deve ser feito. No meio para entrar oficialmente no meio dos judeus ou nas comunidades judaicas é a conversão para quem não é judeu. Como a comprovação de ascendência judaica não garante a judaidade por 3 gerações, como a lei exige, todas as pessoas, se quiserem realmente serem judeus, deverão procurar um processo de conversão. Se informar numa comunidade oficial, regularizada, que tenha vínculo com o Estado de Israel, com a agência judaica e com a Confederação Israelita Brasileira. Que passar disso é engano. Porém, nada impede de as pessoas viverem a sua fé como queiram. Sim, eles podem praticar o judaísmo por si mesmo, sem estar inseridos em comunidades judaicas. E até mesmo por acreditar serem judeus e descendentes de judeus. Porque de fato essa possibilidade existe. O Nordeste todo tem a possibilidade de ter muitos descendentes de judeus. Claro que há uma grande mistura aí de etnias, como uma parte indígena, afro, parte europeia, parte judaica, árabe, pois também o Nordeste recebeu
pessoas islâmicas, árabes, que influenciaram também a cultura nordestina. E a gente encontra isso muito nos hábitos das pessoas, e basta procurar pouco para encontrar muito. É bom atentar às informações de procedência para evitar desilusões ou constrangimentos desnecessários. O que aconselhamos é que procure em cada estado a comunidade judaica oficial para saber sua condição perante a lei judaica atual. E assim, dependendo do que você quer, pode até fazer um processo de conversão ou não. Você pode viver o judaísmo na sua casa. A Halahá, a lei judaica, ela é uma só. E ela é tanto para judeus como para não-judeus que, se quiserem se pautar ou pautar sua vida de acordo com as regras do judaísmo. E lá está dizendo que judeu é filho de mãe judia, ou que se converte pela linha ortodoxa. No entanto, depois da Ascalá, do iluminismo, outras linhas de judaísmo surgiu, como a conservadora e a liberal, onde hoje em dia os liberais crescem grandissimamente, se tornando até a linha que tem mais números de adeptos ao judaísmo, conquistando até o direito de lei do retorno, que era garantida só até para netos de judeus. As procuras mais constantes de pessoas que acreditam ser descendentes de judeus em Recife é pelos nomes de plantas, de animais ou de lugares, onde uma lenda diz que quem tiver os nomes assim, possivelmente sejam descendentes de judeus, como por exemplo Oliveira, Palmeira, Pereira, Costa, Leão, Coelho, Pinheiro e tantos outros. Sabe-se que isso é uma meia-verdade. Sim, existe sempre a possibilidade. Porém, o que vai dizer é você construir sua árvore genealógica, pegar um especialista e ele vai voltar aí várias gerações lá atrás, e se realmente tiver um judeu cristão novo na sua linhagem, pelo seu sobrenome, ele vai achar. E aí realmente você vai comprovar que você tem a ascendência judaica, tem um pouco de judeu em você. Resgatar essa origem totalmente depende de você, pelos meios sempre oficiais, ou pelos meios pessoais, independente. Muita confusão tem sido gerada quanto a isso, por causa de grupos interesseiros, grupos oportunistas, que terminam induzindo o povo a se revoltarem contra as comunidades judaicas por não entenderem da lei judaica e acharem que as comunidades são preconceituosas. Mas na verdade, as comunidades não são preconceituosas.
E a porta está sempre aberta, contanto que devidamente as pessoas façam as coisas como a lei manda. Essas pessoas, esses grupos sensacionalistas, esses grupos, esses líderes oportunistas, eles incitam que esses possíveis descendentes de judeus ou de ascendências judaicas nordestinas reivindiquem sua posição como judeu nas comunidades e adquiram a possibilidade da lei do retorno, o direito de imigrar para o Estado de Israel e ter uma nova oportunidade de vida. E isso apetece, isso inflama pela possibilidade de uma nova chance de melhora, o que não é tão fácil assim, mas a possibilidade de ir para outro país parece mexer com os brilhos dessas pessoas. E cegamente elas seguem seus líderes loucos que não instruem, que não ensinam devidamente o que deve ser feito. O Instituto Hebreu do Recife, na Rua da Glória, tem se prestado a dar esse tipo de informação. Todo sábado, gratuitamente, é aberto para que as pessoas busquem essa informação. Mas se contar nos dedos, pouquíssimos aparecem. Estão mais empenhados em seguir a mentira e a confusão do que saber realmente a verdade como fazer. Infelizmente. A Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo, a antiga Rua dos Judeus, é o elo concreto e verdadeiro sobre essas histórias. Realmente não se pode negar que os judeus aqui, judeus para cá vieram e aqui ficaram. E aqui tiveram filhos, e aqui se miscigenaram, e aqui permanecem.